Bom, gente, então nós iniciamos oficialmente a nossa gravação e está aparecendo aqui para mim, avisa aí no grupo, que por alguma questão técnica, pode ser que algum aluno tenha sido retirado da sala, mas é só entrar novamente, tá? Isso nunca aconteceu, eu não sei como é esse problema técnico, não. Mas estamos iniciando oficialmente a gravação da nossa 7ª semana, nossa aula 7, e a programação de hoje é a gente fazer uma revisãozinha e apresentar para vocês os temas da nossa prova de AV1. Eu estou apresentando aqui para vocês na gravação. É bom que vocês deem aí um print de tela, né? Ou fotografem. Vocês vão ver que eu coloquei aqui. Vou tentar diminuir um pouquinho para aparecerem todos os temas numa folha só e vocês conseguirem fazer isso. Tem mais de 33. Então, vocês estão vendo aqui a apresentação de 33 temas, né? Nós temos 33 temas e vocês deverão escolher um desses 33 temas. Vocês vão fazer isso no grupo de vocês, tranquilo? De maneira que os temas não se repitam. Então, vai ser por ordem de escolha. Daqui a pouco, quando a gente terminar essa aula, essa apresentação, vocês vão poder escolher ou até agora vocês já vão poder colocar lá no grupo. Eu vou ficar com o tema X, fulano de tal. Por exemplo, afrodescendentes. Vamos imaginar que o Valmir tem escolhido afrodescendentes. Então, eu boto lá no grupo da sala, afrodescendentes, Valmir. E aí, o tema que foi escolhido vai ser por ordem de escolha. Vocês vão tentar escolher sem repetir o tema. Então, o tema, o que a gente vai fazer de início? De início, eu estou colocando o tema. Vocês vão ter essa semana para fazer a escolha do tema. Então, primeiro passo, vou colocar aqui no chat para facilitar a vida de vocês, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, aqui nós temos temas para a AV1. A nossa nota de AV1, estou apresentando aqui 33 temas. Cada aluno deverá escolher um tema diferente. Então, primeira etapa. Escolha do tema. Que é o que vocês vão fazer hoje, tá certo? Nós temos aí, ó, afrodescendentes. Professor, o que é que a gente vai fazer? Como eu já sugeri nas aulas anteriores, a pesquisa que vocês vão fazer, a tentativa primeiro é de ver se vocês conhecem alguém que trabalhe com esse segmento da sociedade, algum assistente social, algum psicólogo. Por exemplo, vamos supor que alguém escolha aí o tema índios. Então, nós temos algumas tribos aqui, próximo à nossa região. A gente tem tribo em Caucaia, tem tribo em Maracanaú, né? Então, o que a gente vai fazer? Tem padres, tem algumas ONGs que fazem trabalhos nessas tribos. Então, se vocês conhecerem alguém, ou vocês vão pesquisar na internet alguma ONG, alguma instituição que trabalhe com esses índios, o ideal seria que vocês entrevistassem a pessoa que trabalha diretamente com eles. Caso vocês não consigam, por exemplo, afrodescendentes, aqui a gente tem bem próximo, como é o nome do lugar, meu Deus? Aqui pertinho de Fortaleza, e nós temos a Universidade Ibero-Americana, e nós temos um convênio com a África, então tem alguns afrodescendentes que vêm estudar aqui, tá certo? Em Fortaleza, você vê, essas pessoas possuem a comunidade, então, ou fazem convênios, estão nas nossas universidades. Se vocês conhecerem alguém que trabalhe nessas instituições, ou que estude nessas instituições, que vocês possam fazer uma entrevista, conversar com elas, para saber a realidade dessas minorias sociais. Nós vamos ver que esses grupos,
eles são considerados minorias sociais. E dentro dessas minorias sociais, eles sofrem, por serem minorias, muitas formas de preconceito. Então, nós temos preconceitos voltados para a questão da religião. Como é que a gente vê a questão cultural das pessoas que pertencem ao candomblé, à Umbanda, né? Quais são essas diferenças religiosas? A questão da homofobia, dos preconceitos, a transfobia em relação à homossexualidade ou à transexualidade. Como é que é essa classificação? Tudo isso, todos esses são grupos de pessoas que têm características específicas na nossa sociedade e que, de algumas formas, são discriminadas, são minorias sociais. Então, o objetivo desse nosso trabalho de socioantropologia, na nossa AV1, é a gente entender como é que essas pessoas vivem. Então, o primeiro passo é escolher o tema, tá certo? A segunda etapa, que eu vou colocar aqui, segunda etapa, ela é formada por entrevistas ou pesquisas considerando o perfil e ponderações a respeito do tema escolhido. Então, primeira coisa, a gente vai escolher um tema, né? Professor, vamos ver logo aqui esses temas para saber se a gente tem alguma dúvida, se a gente sabe o que é. Afrodescendentes tem a ver com a questão do pessoal dos convênios que é feito com os africanos, a questão da nossa descendência africana, da etnia, da raça, né? Alguns nem gostam de utilizar esse nome raça, utilizam a etnia, mas eu utilizo sem preconceito a raça negra, como é que é a vida do negro, como é que se firmou esse preconceito em relação às pessoas pertencentes a este grupo de afrodescendentes. Depois, os índios, como é que é a questão dos índios? Questão da favela, se você mora próximo a alguma favela, ou conhece alguém de alguma instituição religiosa que faz um trabalho junto a uma favela, se tem alguma comunidade, que você conhece alguém da comunidade de uma favela, né? A pessoa responsável pela favela, o líder social. Se você conhecer a pessoa para fazer a entrevista, ótimo. Você conheceu um assistente social que trabalha no orfanato, algum funcionário de um orfanato, ou de alguma instituição de idosos, um psicólogo, ou um assistente social, ou mesmo o diretor, às vezes, minha tia, meu tio, eu tenho um amigo que trabalha lá, a entrevista é o melhor caminho. Vai facilitar muito a vida de vocês. Se você não conseguir fazer a entrevista, por isso que eu coloquei aí entrevistas ou pesquisas. Aí você vai pesquisar. Você vai para o famoso Google, né? Essa entrevista vai ser com o Google. Você vai pesquisar sobre esse tema. E, de preferência, você pode ver se tem alguma dissertação de mestrado, alguma tese de doutorado envolvendo esse tema, tá certo? Algum trabalho de conclusão de curso, TCC, envolvendo esse tema, vocês vão encontrar muita coisa na internet. Mas vocês vão encontrar trabalhos desenvolvidos. Eu preferia que fosse assim, trabalho desenvolvido em Fortaleza. Se você não encontrar um trabalho sobre isso em Fortaleza, sobre as favelas de Fortaleza, aí veja se você consegue alguma coisa de favelas do Ceará, ou se não conseguir do Ceará, da região Nordeste, de preferência do que está mais perto de você. Em último caso, é que você vai pegar o tema de uma forma mais abrangente, considerando todo o Brasil. Mas eu queria sempre que vocês priorizassem o que está mais próximo da nossa realidade, tá certo? Então, nós temos aí a questão das favelas, dos moradores de rua. Isso, se a gente não tivesse num período de pandemia, a gente ia visitar esses lugares, a gente ia fazer entrevistas, mas, como nós ainda estamos, né, em lockdown, a gente não pode sair de casa, e também fica complicado, por conta da pandemia, fazer esse trabalho nas condições de saúde que nós estamos vivendo. Então, eu vou aceitar que vocês façam as pesquisas, né? O item 7 é crianças com CA, crianças com câncer. Esse é um tema também muito fácil, porque tem a Casa do Menino Jesus,
né? Tem algumas instituições que vocês podem telefonar, vocês podem conversar, eles são bem acessíveis, com freira, com diretores, tá certo? O Sérgio está colocando aqui, por exemplo, eu escolhi drogas, então tenho que falar de como é a vida das pessoas que usam droga, né, Sérgio? O que eu estou colocando aí é que você tem que fazer um perfil a respeito desse grupo que você escolheu. Por exemplo, a pessoa que usa droga, como é que ela se vê na sociedade, como é que ela vive, por que ela buscou a droga, né, em que contexto, porque geralmente para uma pessoa buscar a droga, ou o alcoolismo, ou o tabagismo, essa pessoa tem uma história. Ela, de alguma forma, quer suprir alguma dificuldade. Então, o primeiro passo é você pesquisar o que é uma pessoa considerada viciada em droga. O que caracteriza essa pessoa? Como é que a gente reconhece? Como é que ela se sente? Qual é o perfil dela na sociedade? Isso é o primeiro ponto que a gente vai considerar. As características desse grupo. Os índios. Como é que é um trimidista? Como é que eles vivem? O que eles fazem? Você vai, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que não conhecesse essa realidade e você vai passar essa informação, tá certo? Então, tem os orfanatos, os idosos, crianças com CA, que são crianças com câncer. Aí, no item 8, nós temos crianças com comprometimentos mentais leves. São aquelas pessoas que têm algum problema, são consideradas pessoas especiais. Mas, quais são os comprometimentos mais leves e quais são aqueles comprometimentos mentais mais graves? Por quê? Vamos, por que a gente está estudando isso no curso de odontologia? Porque nós vamos receber esses pacientes nos nossos consultórios. E vocês vão ver que alguns pacientes, eles conseguem sentar na cadeira, obedecer a comandos e você fazer o atendimento. Outros precisa que a mãe sente com ele e segure, precisa que alguém imobilize. Já outros pacientes, gente, por incrível que pareça, eles precisam ser amarrados na cadeira. E outros, dependendo do comprometimento, eles precisam ser anestesiados, eles precisam ser sedados. Além de anestesiados, eles vão ser sedados para poder você fazer um procedimento, você tem que sedar o paciente. Então, nós vamos ver que existem casos e casos. Por isso que eu estou colocando aí crianças com comprometimentos mais leves, mentais, né? E com comprometimentos mentais mais graves. Crianças com dificuldade ou distúrbio de aprendizagem é um grupo específico. Professor, qual a importância para a gente saber que a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, tem um distúrbio de aprendizagem? Essa criança, ela pode ter características específicas, como a fotofobia. Quando você acende a luz, você não pode colocar aquela luz, né, aquele holofote no rosto dela, porque ela tem alguma rejeição a isso aí. Ela tem dificuldade de aprender, por exemplo, de entender que ela precisa escovar os dentes 3 vezes ao dia, pelo menos. Que a duração da escovação é de 2 minutos, para ser uma escovação adequada. Ela tem dificuldade de compreender algumas especificidades. A questão dos cadeirantes. Como é ser cadeirante? Como é a vida de um cadeirante? Qual é a dificuldade que ele encontra? Porque a gente vai ver que existe o cadeirante de uma sociedade desenvolvida, toda adaptada para ele, e nós vamos ver que existem sociedades que, mesmo sem que a gente queira, elas praticam uma certa exclusão social, tá certo? Essas pessoas, elas sentem o direito delas, de alguma forma, desrespeitada, tá bom? Então, aí a questão dos cadeirantes, os surdos. Como é ser surdo? Professor, e quando a gente não... como é que eu vou entrevistar um surdo? Você deve conhecer alguém que trabalhe com eles, ou que conheça a linguagem deles, aí vai facilitar o processo. Se não, como eu disse, é a parte de pesquisa. Os cegos, da mesma forma. Religiões, questão das religiões. Como é que é o preconceito religioso? Aí você, quem pegar esse tema, pode começar pesquisando quais são as religiões que nós temos. A questão estatística, a porcentagem de quantos católicos, quantos evangélicos, quantos espíritos, e você tentar pesquisar alguma coisa sobre como é que essas religiões interagem, né? Como é a questão do ecumenismo na nossa sociedade. Questões de gênero. Aí quem pegar essa parte de gêneros vai poder trabalhar com aquelas definições de homossexual, heterossexual, transexual, bissexual, né? Quais são as definições que a gente tem do
LGTB mais QIA, né? Quais são essas definições? Questão de gênero. Questão de menores infratores. Instituições que trabalham com menores infratores. Como eu disse, se você conhecer alguém, você vai entrevistar, vai conversar, se não, a pesquisa. Presídio. Eu queria que vocês vissem a questão do presídio masculino. Tem presídio só para homem, tem presídio só para mulher. Então, pesquisar alguma coisa como é a realidade deles. Pessoal, por que você separou? Porque a gente vai ver que na questão do presídio feminino, nós temos as mulheres gestantes. Eu me lembro que no primeiro semestre em que eu realizei esse trabalho, os alunos da Paulo Picanço foram visitar uma instituição presidiária, inclusive, uma das detentas estava grávida e ela deu o filho para um dos nossos alunos para que ele adotasse a criança quando a criança nascesse. Então, a gente tem, assim, muita história interessante dentro dessas instituições, tá certo? 19, prostituição feminina e prostituição masculina. Se você conhece alguma garota de programa, algum garoto de programa, ou alguma instituição, casa de massagem, que você possa entrevistar, sem citar nomes, nós já tivemos entrevistas espetaculares lá na faculdade, inclusive que foram gravadas, mas a pessoa que deu a entrevista ficava de costas, ela não aparecia, ou você pode fazer essa entrevista para fazer o seu relatório. Caso você não conheça alguém, ou não tenha nenhum canal de comunicação com esse público, com esse grupo, você vai fazer a pesquisa, tá certo? Depois nós vamos ver adultos com limitação de movimentos, né? Nós falamos do cadeirante, mas existem também outras limitações, pessoas que tiveram a perna amputada, ou um braço, como é que essas pessoas se veem, pessoas que não têm os dois braços, que não são cadeirantes, mas têm uma dificuldade, uma limitação de movimento aí, não é só das pernas, é das pernas, do braço ou do tronco, tem alguma limitação. Adultos com limitação psíquica, e aquelas pessoas que não são crianças, que já são adultas, mas que têm uma limitação psíquica, como é que elas são vistas na sociedade, né? Como é que a gente caracteriza esse grupo? Questão da violência contra a mulher. E as mulheres que são agredidas, como é que elas se sentem, como é esse grupo? Professor, qual é a importância disso na odontologia? Nós vamos ver que, às vezes, a pessoa vai para o dentista, mas o marido, que espanca aquela mulher, não deixa que ela vá à delegacia, ao médico, o dentista para ela estar com dor é o jeito. E quando o dentista olha para aquela mulher e reconhece algumas características, né, de violência contra ela, ele pode orientá-lo ou até mesmo fazer uma denúncia. Então, a gente precisa conhecer como é que esse quadro se desenvolve. Questão das drogas, do alcoolismo, transfobia, homofobia. Eu separei em etapas para poder a gente ter mais opções de tema e não repetir, tá certo? Exploração do trabalho infantil, a questão do trabalho escravo, tá certo? Não, quando eu coloquei trabalho infantil, é um trabalho escravo, mas nós temos isso também com pessoas que não são crianças, com adolescentes, com adultos, então dá margem para a gente fazer uma outra pesquisa. A questão, gente, das classes sociais, o preconceito de classes sociais, pessoas de baixa renda de uma maneira geral. Como é que essas pessoas se sentem na sociedade? Numa sociedade que é tão diferenciada, que tem tantas classes. Primeiro a gente tinha o rico e o pobre. Depois a gente passou a ter a classe alta, a classe média, a classe baixa. Depois a gente passou a ter a classe alta, a classe média alta, a classe média baixa. E a classe baixa, a pobreza e a miséria. Então, existe uma diferença entre ser pobre e ser miserável. Então, como é essa questão de classes na nossa sociedade? Aí, quando eu falo de minorias nacionais, a gente tem, por exemplo, a questão dos ciganos, dos judeus, dos palestinos, bem mais recente a questão dos venezuelanos, que diante da crise da Venezuela, eles começaram a vir para o Brasil, e eles sofreram um determinado boicote, porque os estados para onde eles migraram não queriam receber, porque não tinha condições de saúde, não tinha hospital para todo mundo, então muita gente fez movimento fora venezuelanos, de não aceitar. Aqui mesmo em Fortaleza, nós tivemos um trabalho muito lindo, que uma turma fez, de visitar esses venezuelanos que estão vindo aqui para a nossa cidade, que ficam nos sinais de trânsito, com a criança com aquelas roupas específicas, com culturas específicas, eles moram no galpão, ali na Rua São Paulo. E os nossos alunos da Paulo Picanço foram visitar esses galpões, foram ver como é que eles vivem, os cubículos, eles moram num prédio antigo. Gente, é uma situação, assim, desumana. Então, o que faz com que uma pessoa abandone seu país de origem
e vá viver em outro lugar. E os ciganos que ficam se mudando constantemente, como é que eles se veem? Como é que eles se sentem? Então, se a gente, como eu disse, tiver a chance de conversar com essas pessoas, ou alguém que trabalha com elas, ótimo. Se não, pesquisa. A gente faz o que pode, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Catadores de lixo. Imagine aquelas pessoas que saem catando lixo nos condomínios da gente, que tem aquela hora que eles vêm, pedem para abrir a porta e eles veem o que aproveita. É tão comum a gente ver isso. E quem trabalha mesmo lá no lixão e que às vezes concorre com os urubus. E aquelas pessoas que vão para a feira pegar os alimentos que são jogados no lixo, a maçã, o mamão, a manga que está estragada, e eles tiram a parte estragada e tentam salvar alguma coisa para levar para casa. Como é a condição de vida dessas pessoas? Questão de grafiteiros e pichadores. Qual é a diferença entre um grafiteiro e um pichador? Aí vocês vão pesquisar também, tá certo? O que eles picham? O que eles grafitam? O que existe por detrás disso? O que eles querem protestar? Então, vocês estão vendo que nós temos aí vários temas interessantes. Nós temos 33. O turno da manhã são 28 alunos, então vai sobrar tema. E eu queria que vocês já começassem a escolher esse tema, colocassem lá no grupo qual foi o tema que vocês escolheram e começassem a pesquisar sobre esse tema que vocês escolheram. Se por acaso coincidir de duas ou mais pessoas escolherem o mesmo tema, o critério vai ser assim, o que postou primeiro. Mas se mesmo assim vocês quiserem fazer uma coisa mais democrática, vai ficar a critério de vocês. Havendo escolhido o mesmo tema, a pessoa pode sortear. Tá certo? Mas, assim, entendam que mesmo que existam alguns temas desses, com os quais a gente tenha mais afinidade, todos são interessantes. Professor, isso aí pode servir para a gente para um trabalho de pesquisa? Pode, gente. Por quê? Porque a primeira etapa é a gente fazer essa pesquisa. É a primeira coisa que eu quero de vocês. A segunda etapa, né, depois do trabalho, aí nós vamos, no nosso trabalho mesmo, na nossa prova, nós vamos desenvolver 4 questões, cada uma valendo 2,5 pontos. Eu já estou antecipando para que vocês já comecem a pesquisar sobre isso, por quê? Porque a nossa prova vai ser exatamente isso, essa pesquisa. Vocês vão poder apresentar para mim essa pesquisa de 2 formas. Vocês vão poder, no dia da nossa prova, a nossa prova vai ser no dia... Deixa eu olhar aqui, já está aqui marcado para a gente. O dia da nossa provinha vai ser no dia 23/7, semana 9. 23/7, semana 9, é a prova. Então, o que vocês vão fazer no dia da prova? Vocês vão concluir esse trabalho. Quem concluir antes, melhor, mas só vai poder postar no dia. E vocês vão apresentar esse trabalho de que maneira? Ou em forma de PowerPoint, como a gente fez no primeiro semestre. Vocês vão pegar aqueles slides, eu coloquei aqui também, tá certo? Com marca d'água. Aí vão seguir o mesmo esquema. Na primeira lâmina, o nome da faculdade, o nome do curso, o nome da disciplina, o título do trabalho que você escolheu, o tema que você escolheu, o nome do aluno e a data. E aí vão apresentar as coisas que eu vou pedir aqui em forma de PowerPoint. Quem não quiser fazer em forma de PowerPoint, vocês também vão poder apresentar esse trabalho no Word. Mas aí vocês vão fazer a capa do trabalho, a introdução, dizendo o porquê desse trabalho, o desenvolvimento e a conclusão. E ou através do Word, ou através do PowerPoint, o que é que o trabalho deve conter, tá certo? Então, nós vamos já colocar aqui para vocês. O trabalho, vou colocar aqui entre parênteses, ó. PPT, que é o PowerPoint, ou Word, você vai poder escolher, deve contemplar, ou seja, deve conter, 2 pontos. Precisa que vocês fizeram caracterização do grupo escolhido. Caracterização do grupo escolhido.
explicando o porquê de ele ser minoria social. Por que que esse grupo é uma minoria social, né? Se há discriminação em relação a esse grupo. Então, você no primeiro item, né? Eu estou colocando aqui, caracterização do grupo escolhido, explicando o porquê de ele ser minoria social. Se há discriminação, vou tirar aqui esse se e vou fazer a pergunta. Vou colocar assim, posto já para vocês. Há discriminação em relação a esse grupo? Certo? Isso é a primeira fase do trabalho. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão escolher um tema hoje, vão pesquisar, aí dentro dessa pesquisa vocês já vão destacando, já vão marcando, eu já estou fazendo com bem antecedência, porque no dia da nossa prova você já vai estar com tudo pronto, vai só postar, tá certo? Eu vou dar um tempo para isso, mas você já tem tudo pronto. Então, a primeira coisa é a caracterização do grupo, perfil desse grupo, como é esse grupo, por que que ele é assim, como é que ele vê a sociedade, como é que ele é visto pela sociedade, isso é a primeira. Segunda coisa, você vai ver, vai pesquisar a relação do seu tema com direitos humanos, cidadania e respeito às diferenças. No caso, respeito às diferenças sociais. Eu estou deixando isso aqui gravado, escrito, porque quando vocês forem fazer o trabalho ao longo da semana, o que que o Valmir queria mesmo que fizesse? Se o senhor quer mesmo que o senhor quer, você vem aqui ver a aula, tá certo? Então, essa relação do seu tema com os direitos humanos, aí você precisa colocar aí nesse item um conceito de direitos humanos. O que é direitos humanos? O que são direitos humanos? O que é cidadania? O que significa respeito? Será que esse grupo que você escolheu, ele é respeitado enquanto pessoa, ele é contemplado pelos direitos humanos? A pessoa desse grupo se sente um cidadão realmente, né? Uma cidadã, como é isso? É a questão 2. A questão 3, prestem bem atenção a essa questão 3, a questão de ações afirmativas. Então, é importante que você, no seu trabalho, coloque o que são ações afirmativas. E aqui, você vai apresentar uma proposta de intervenção. Professor, o que é isso? Primeiro, o que são ações afirmativas? Gente, ações afirmativas são aquelas ações determinadas por políticas públicas ou privadas como forma de devolver a alguém aquilo que foi retirado deste alguém injustamente. Tipo, os negros foram escravizados, existem algumas pessoas na nossa sociedade que elas foram muito discriminadas. Então, hoje, quando a gente faz uma prova do Enem, quando a gente faz um concurso público, existe um sistema de cotas. Por que existe esse sistema de cotas? É uma forma de a gente, de alguma maneira, tentar resgatar, É muito difícil se recuperar o mal que a gente fez a essas pessoas. Questão do índio, como eu disse para vocês, as pessoas chegaram aqui no Brasil, o Brasil tinha índios, então já pensou chegar alguém à sua casa, tirar você da sua casa e ainda fazer você de empregado, botar você para trabalhar para ele, se apossar da sua casa? Foi o que fizeram aqui com os nossos índios. Isso foi muito injusto, foi muito desumano. Então, hoje, a pessoa que é considerada indígena, ela tem alguns direitos especiais.
em relação a uma prova de Enem, a um concurso público, em relação à vacinação. Então, isso aí é o que a gente chama de ações afirmativas. E quando eu coloco aqui proposta de intervenção, é importante que vocês sugiram alguma coisa. O que vocês acham que poderia ser feito para melhorar a condição social dessas pessoas, tá certo? Então, você vai dar uma proposta, você vai pensar uma ideia, vai pensar sobre isso. E, por último, a gente vai fazer aqui uma ponte com a odontologia. Por exemplo, se você escolher um tema como crianças com CA e você entrevistou a Casa do Menino Jesus, aí você vai sondar se lá dentro tem um consultório odontológico, como é que é feito o tratamento odontológico deles, se pode ser feito na instituição, no asilo de velhinhos, de idosos, eles têm algum consultório odontológico, quando eles têm algum problema, alguma dor de dente, eles são tratados lá, ou eles são levados para algum lugar, eles recebem orientação, alguma palestra sobre escovação dentária, asseio bucal, higiene bucal, quantas vezes eles escovam os dentes por dia? No caso dos índios, como é que eles cuidam da saúde bucal? Né? Será que vocês vão ver que eles têm algumas plantas, como o joá, que eles raspam o joá e eles produzem um líquido que eles gargarejam para higienizar a boca? Algumas tribos, elas também têm, gente, só aceitar aqui. Algumas tribos, eles têm uns galinhos, umas madeirinhas, que eles colocam aquele troncozinho na boca e fica mordendo a pontinha e faz tipo uma escovinha. E ali eles saem passando e limpando os próprios dentes. Então, cada cultura faz isso de uma forma diferente. Então, eu já estou colocando aqui para vocês, essas 4 questões são as 4 questões que vão ser avaliadas na nossa AV1. Essa nossa AV1 ela é o resultado do que a gente vem fazendo ao longo do curso. Nós vimos algumas teorias socioantropológicas, a parte teórica. Nós vamos ver isso no filme do Chaplin, na próxima semana, mas no nosso trabalho, na nossa avaliação de AV1, porque, professor, por que você está fazendo AV1 mais assim com essa pesquisa? Porque alguns alunos ainda estão vendo a questão de FIES, questão de SISU, ainda estão se matriculando, e eles ainda não tiveram tempo de ver toda a teoria que nós já vimos. Aí, quando passar essa primeira fase, que é esse trabalho que eu faço também como uma forma de preparar vocês para uma jornada acadêmica. Gente, quando vocês terminarem essa nossa cadeira de estudos socioantropológicos de saúde, com esse trabalho, se vocês fizerem esse trabalho bem feito, vocês vão poder apresentar isso numa jornada odontológica. Vocês vão poder escrever um artigo científico explicando qual é a relação da odontologia com essas camadas da sociedade. De repente, vocês podem até desenvolver uma pesquisa de conclusão, um trabalho de conclusão de curso, ou uma pesquisa de mestrado, ou uma pesquisa de doutorado, como a odontologia pode transformar a vida de pessoas pertencentes a essas minorias sociais. Como é que a religião interfere na odontologia? Professor, existe essa possibilidade? Sim. Existem religiões que não aceitam a questão da transfusão de sangue. Gente, tem muitas realidades, tá certo? Então, vocês vão ver que com essa pesquisa, vocês vão ter um trabalho pronto para apresentarem quando vocês quiserem. Tanto escrito, que vocês podem transformar depois num artigo, quanto em PowerPoint, que pode ser foco de uma apresentação. Geralmente, quando nós temos a semana de odontologia da Paulo Picanso, né? O Jean-Pierre está perguntando se nós devemos focar os temas no Brasil. O que vocês acham, gente? Foi o que eu disse. A primeira coisa que eu disse na nossa aula. O ideal é que você foque o tema no seu bairro. Se não tiver instituição no seu bairro, o mais próximo possível do lugar em que você vai atuar. Se você é do interior e vai trabalhar no interior, já faça pesquisa sobre algumas dessas realidades no interior em que você vai atuar. Se você não encontrar aqui em Fortaleza, nem no Ceará, aí você vai para a região Nordeste. O Brasil é o último caso. Quanto mais perto você puder trazer esse tema para você, melhor, tá certo? Não encontrando alguma coisa local, é que você vai partir para a área nacional. Mas, de preferência, Jean-Pierre, mais perto de você. Bom, então, como eu estava dizendo, vocês vão ficar com esse trabalho pronto para fazer uma apresentação. Quando nós estamos em aula presencial, nós temos a semana Paulo Picanso, a nossa jornada JOPS, né? E a gente faz um painel mostrando as fotos das visitas, a pesquisa.
A gente apresenta esse trabalho junto com a professora Thelma, também em Libras, mas isso é quando a gente volta para o presencial. Agora, o fato de a gente estar tendo aula remota não vai empobrecer o nosso trabalho, não vai impedir a gente de pesquisar, de conhecer essas minorias e poder contribuir para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo, que essa é a minha intenção, é de a gente poder ser anjo nesse mundo cão, de a gente poder fazer alguma coisa. A gente não vai, a intenção, turma, não é de que a gente conheça essas realidades só para guardar para a gente. A gente vai conhecer essas realidades, por quê? Porque a gente vai receber essas pessoas nos consultórios. A gente vai trabalhar com elas. E a gente precisa ter um respeito muito grande por cada uma dessas categorias. Então, a ideia é essa, é de você fazer a entrevista, de você já começar a sua pesquisa em relação a isso. Hoje, eu vou dar esse tempo agora para vocês se organizarem no grupo de vocês aí da sala e escolherem os temas, tá certo? Depois que vocês tiverem esses temas todos escolhidos, eu vou acompanhá-la pelo grupo, eu estou no grupo de vocês, eu vou acompanhar a escolha. Tenha só um cuidado, porque o grupo de vocês, junto ao pessoal da manhã, com o pessoal da noite. Eu não sei se vocês têm um grupo específico separado. Tem? Um grupo só de vocês da manhã ou não, gente? Só tem aquele todo mundo junto? Tem, pronto. Então é importante que vocês escolham isso no grupo que é só de vocês para não misturar com o pessoal da noite. Para o pessoal não ficar perdido e não ter termo escolhido por 2 pessoas. Então, depois que vocês escolherem, como vocês têm o Zap, aí o meu contato, seria interessante que o líder de sala mandasse essa relação para mim, tá certo? Pessoal que é do primeiro semestre, vai fazer isso no próximo semestre, quando estiver no segundo. Não tem problema não, mas se você... Ou a questão aí, eu gostaria... Anália, eu até nem encontrei seu nome aqui na relação. Você se matriculou depois ou você está assistindo a aula como convidada? Ah, tá. Você está pagando essa disciplina agora. Ó, então você tem que fazer. Você não é do primeiro semestre apenas, você é do primeiro e do segundo. Você está aproveitando essa disciplina, fazendo logo. Ó, o que eu estou colocando aí para vocês? Participar de algum grupo. O grupo que eu estou falando aqui, Anália, é o grupo de WhatsApp. O trabalho é individual. Tá certo? Você que está não é em grupo, não. Você vai participar do grupo da sala para escolher o tema, porque o grupo está se reunindo para cada um escolher um tema. Então, se você ainda não estiver no grupo da sala, coloque o seu telefone aí para que eles possam, se tem alguém que é novato, se tem alguém que está vendo essa aula e ainda não está no grupo da sala, por favor, coloque aí o seu contato para que o líder possa adicionar você ao grupo e você poder participar desse trabalho de escolha. Eu costumo deixar vocês bem à vontade na escolha dos temas, porque isso já faz parte do trabalho social. Vocês aprenderem a decidir, a compartilhar, a escolher, a ver quem vai ficar com quem. Então, eu queria que vocês tentassem fazer isso por conta de vocês. Quando surgir alguma dificuldade, algum problema, aí na próxima semana, quando a gente for ver o filme, for começar a aula do filme, eu pergunto, gente, está tudo bem? Conseguiram escolher os temas? Estão precisando da minha ajuda? Aí, se vocês precisarem da minha interferência, é que eu vou ajudar na escolha do tema. Mas o que vocês puderem resolver enquanto grupo, sozinhos, isso é um dos objetivos dos estudos socioantropológicos em saúde. Então, eu espero que vocês consigam entender que o objetivo da gente, na Faculdade Paulo Picanso, com essa disciplina, é de construir um mundo melhor, é de humanizar mais o mundo, de a gente ter conhecimento que existem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente e que nem por isso elas podem ser desamparadas, né? Que a gente tem um papel social. A gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha pela vocação, a gente trabalha pelo princípio de poder tornar essa sociedade melhor e poder tornar essa sociedade mais justa. Lá no meu consultório, por exemplo, de psicanálise, na minha clínica, nós temos um projeto assim. Então, do mesmo jeito que a gente atende aquelas pessoas que têm uma boa condição financeira, se tem alguém que não tem a mesma condição, que não pode pagar o preço da consulta da gente, a gente tem um cadastro e todos os profissionais da clínica fazem esse atendimento social também. Então, é importante você ter uma meta. Tipo, quando eu me formar, quando eu tiver meu consultório, o que é que eu vou poder fazer por essas minorias sociais? Como é que eu vou poder ajudar essas pessoas? Qual vai ser a minha contribuição
para a humanidade, né? Inclusive, turma, quando a gente está no presencial, que a gente vai visitar esses locais, a gente leva pasta, escova de dente, tem tanta história assim incrível. Tem família bem simplesinha, em que eles não têm nem a pasta de dente. Tem outras que só tem uma escova e a escova para a família todinha. Cada um escova os dentes uma vez. Então é muito legal quando a gente pode ir ao local, quando a gente pode fazer a entrevista, porque a gente vê as diferentes realidades, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longa. Aí eu vou ficar com vocês tirando dúvidas, ver o que vocês querem perguntar, se tem alguém que não está entendendo. Aí eu explico para vocês pós-gravação. Só um minutinho para interromper a gravação, que aí eu vou conversar com vocês.